Imagine uma sala subterrânea onde o ar é tão denso que parece carregar séculos de segredos. A única luz vem de tochas presas a paredes de pedra, projetando sombras distorcidas que se movem como espectros antigos. No centro do aposento, há uma mesa circular de madeira escurecida pelo tempo, marcada por símbolos que não aparecem em nenhum manual oficial da ordem. O som distante de passos ecoa acima, em algum nível do templo, mas ali embaixo reina um silêncio que não pertence ao mundo exterior. Os cavaleiros templários eram conhecidos por sua disciplina, fé e destemor, mas o que poucos sabiam e o que jamais foi escrito nos registros permitidos pela Igreja é que a ordem guardava rituais tão complexos, tão enraizados em simbolismos proibidos, que apenas os membros mais antigos ou mais confiáveis eram autorizados a presenciá-los. O que começava como cerimônias de iniciação, logo se tornava algo mais profundo, um processo de transformação, de renúncia, de entrega total à instituição. Na superfície, os templários eram guerreiros. No subterrâneo, eram outra coisa. Ali, entre paredes frias que abafavam qualquer som, o poder circulava de forma diferente. Palavras eram sussurradas em línguas que muitos noviços nem reconheciam. Objetos eram colocados ao centro como se carregassem força própria. E cada pequena ação parecia obedecer a uma lógica que escapava aos olhos externos. Uma lógica que a Igreja sempre temeu, sempre vigiou, mas nunca conseguiu extinguir completamente. O que você está prestes a ouvir não é mito, nem propaganda religiosa. É aquilo que sobreviveu nos relatos escondidos, nos testemunhos apagados, nos fragmentos que jamais deveriam ver a luz. A verdade que a Igreja preferiu não contar. Para entender por que esses rituais existiam, é preciso olhar além da superfície heróica dos templários e reconhecer o peso humano que vivia por trás da armadura. Muitos dos homens que ingressavam na ordem carregavam perdas profundas, famílias destruídas por guerras, terras tomadas, vidas marcadas por violência. Outros buscavam redenção por atos que não conseguiam esquecer. E havia também aqueles que simplesmente buscavam um lugar onde sua dor pudesse ser transformada em propósito. A vida templária exigia renúncia completa. Eles entregavam o nome, a liberdade, a vontade individual. Dormiam em silêncio, comiam em silêncio, obedeciam em silêncio. E para muitos deles, esse silêncio era o único refúgio possível num mundo que os havia quebrado. É por isso que os rituais ocultos encontravam terreno fértil. Eles não eram apenas cerimônias, eram mecanismos de sobrevivência emocional. Formas de criar pertencimento em homens que já tinham perdido tudo. O sofrimento humano, quando comprimido por anos, precisa de estrutura para não explodir. A ordem fornecia essa estrutura, mas também a usava como ferramenta de controle. Os templários eram treinados para acreditar que sua dor os aproximava de Deus, que suas feridas eram parte de um plano maior, e seus medos eram purificados pela disciplina. E, paradoxalmente, quanto mais sofridos chegavam, mais facilmente se entregavam aos rituais ocultos, não porque entendessem, mas porque precisavam acreditar. Essa mistura de fé, trauma e submissão explica por que tantos aceitaram práticas que jamais ousariam mencionar. E por que a Igreja, percebendo o poder psicológico que a ordem acumulava, temeu tanto aquilo que não podia controlar. A ascensão dos templários foi tão rápida quanto inquietante. Em menos de um século, a ordem deixou de ser um pequeno grupo de 9 cavaleiros pobres para se tornar uma força militar, econômica e espiritual que rivalizava com reis e até com a própria Igreja. Eles controlavam rotas comerciais, cofres de reinos inteiros, fortalezas inexpugnáveis, cartas de crédito que antecipavam o que chamamos hoje de bancos. Era poder demais nas mãos de homens que respondiam apenas ao seu próprio grão-mestre. A Igreja observava tudo com atenção crescente. Os templários eram oficialmente seus filhos espirituais, mas, na prática,
tornaram-se uma instituição autônoma, com leis próprias, tribunais internos e uma rede de comunicação que nenhum bispo podia penetrar. Foi nesse ambiente de disciplina extrema e independência inquietante que surgiram os rituais ocultos, cerimônias que reforçavam a coesão interna, o sigilo absoluto e a obediência incondicional. A psicologia da ordem era construída sobre 3 pilares: devoção, medo e pertencimento. Um templário jurava abandonar a própria vida em nome da missão. Ele era moldado a ver o mundo como um campo de batalha permanente entre luz e sombra. Era instruído a confiar apenas nos irmãos, nunca nos estrangeiros, nunca no mundo exterior. Esse isolamento espiritual criava terreno fértil para práticas que, sob outro contexto, pareceriam insuportáveis. Os rituais, por sua vez, não serviam apenas como cerimônias religiosas. Eles funcionavam como mecanismo de controle emocional e político. Quanto mais segredo envolvia a ordem, mais poder ela parecia ter. E quanto mais a igreja tentava compreender o que acontecia por trás das portas fechadas, menos conseguia. É nessa interseção entre fé, paranoia e poder que os rituais ocultos nasceram e que muitos foram apagados da história. A cerimônia começava muito antes de qualquer tocha ser acesa. Ela começava no silêncio. Os noviços eram conduzidos pelos corredores estreitos de uma fortaleza templária, onde o ar tinha cheiro de pedra molhada e óleo queimado. Seus passos ecoavam como batidas de tambor abafadas, marcando o início de uma caminhada sem retorno. Ao longo das paredes, símbolos gravados discretamente observavam cada movimento. Cruzes estilizadas, marcas circulares, inscrições que não apareciam nos altares públicos da ordem. Finalmente chegavam diante de uma porta pesada, reforçada com ferro. 2 cavaleiros experientes guardavam o limiar, imóveis, com expressões tão rígidas que pareciam esculpidas no rosto. A porta se abria devagar, rangendo como se carregasse o peso de segredos acumulados. Lá dentro, o salão era iluminado apenas por uma fileira de lamparinas baixas, dispostas em círculo. No centro, um objeto coberto por tecido escuro. Os noviços eram instruídos a não olhar diretamente para ele. As figuras mais antigas da ordem já estavam posicionadas, com mantos brancos que contrastavam violentamente com a escuridão ao redor. Não havia palavras de boas-vindas, nem gentileza. Apenas um movimento da mão, indicando onde cada noviço deveria se ajoelhar. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir a respiração trêmula dos recém-chegados. Então, um dos oficiais retirava lentamente o tecido que cobria o objeto no centro. Alguns relatos descrevem que não era algo sangrento, mas simbólico, um relicário antigo, um fragmento de madeira, ou mesmo algo que representava abandono e renúncia. O objetivo não era chocar o corpo, mas atingir a mente. Era o momento em que os noviços percebiam que estavam diante de algo que jamais seria explicado em palavras. O ritual não havia começado ainda, mas a transformação já tinha. O ritual templário, longe das versões românticas, funcionava como um mecanismo psicológico de desmonte. A ordem sabia que, para criar cavaleiros absolutamente leais, era preciso quebrar parte da identidade que eles traziam consigo. E isso não era feito com violência externa, mas com manipulação silenciosa e precisão emocional. Primeiro vinha o isolamento. Durante dias, os noviços eram mantidos afastados dos demais irmãos, privados de conversas e de qualquer referência familiar. A solidão prolongada enfraquecia resistências internas e tornava a mente mais permeável a novas narrativas. Depois vinham as perguntas, repetidas, indiretas, quase hipnóticas, questionamentos sobre fé, sobre medo, sobre a própria dignidade. Cada resposta era observada, medida, catalogada. A etapa mais simbólica surgia no centro da sala, diante do objeto ritual. O objetivo não era a idolatria, como muitos imaginam, mas submissão psicológica, renunciar à identidade anterior, à própria vontade,
a ideia de que pertenciam ao mundo exterior. Os relatos descrevem momentos em que os oficiais caminhavam em círculo ao redor dos noviços, sussurrando frases que falavam de sacrifício, de morte do ego, de abandono de tudo o que não fosse a ordem. Para reforçar o poder da instituição, certas práticas envolviam humilhação ritualizada, não física, mas emocional. O noviço era levado a declarar imperfeições, fraquezas e pecados que talvez nem tivesse cometido. O objetivo não era punição, mas criar dependência. Um homem que revela seus segredos mais profundos torna-se vulnerável. E um vulnerável que não tem para onde fugir transforma-se no soldado ideal. Assim, o ritual templário não precisou de instrumentos de dor para funcionar. Ele era uma máquina perfeita de moldar mentes e apagar homens inteiros para reconstruí-los como parte silenciosa da ordem. O ponto de ruptura surgia quando o noviço, ajoelhado diante do círculo de lamparinas, percebia que não havia mais caminho de volta. Era o instante exato em que tudo o que ele acreditava conhecer sobre fé, honra e devoção começava a se desfazer. Um dos oficiais aproximava-se lentamente, colocando a mão sobre seu ombro. Um gesto que, por fora, parecia consolo, mas por dentro significava rendição absoluta. Em algumas cerimônias, pedia-se ao noviço que repetisse votos que iam além da obediência militar. Eram palavras que exigiam entrega total, da vontade, do pensamento, do silêncio. Ele prometia abrir mão não apenas da vida terrena, mas de qualquer ambição pessoal que pudesse competir com a ordem. Era nesse momento que muitos tremiam, não de medo do castigo físico, mas da constatação de que estavam renunciando a si mesmos. Há relatos que descrevem um segundo gesto simbólico. O oficial levantava o rosto do noviço com 2 dedos, obrigando-o a encarar a chama central. A luz vacilante refletia nos olhos cheios de incerteza, e ali, sob a observação dos mais antigos, acontecia a fratura emocional. Não havia grito, nem dor visível. Havia apenas a percepção devastadora de que tudo o que viria depois seria decidido por mãos que não eram mais as suas. Alguns noviços descreviam uma sensação de vazio, como se uma parte da identidade tivesse sido arrancada sem contato físico. Outros falavam de uma calma estranha, quase anestésica, como se tivessem sido absorvidos por algo maior do que eles. Seja qual fosse a reação, todos sabiam que aquele instante marcava a morte do homem e o nascimento do templário. Esse era o verdadeiro rito proibido, o momento em que a mente quebrava e se entregava ao silêncio da ordem. Depois que o ritual terminava, a fortaleza templária voltava ao seu ritmo habitual. Passos firmes, orações murmuradas, treinamentos silenciosos no pátio interno. Mas os homens recém-iniciados jamais retornavam iguais. Eles caminhavam de forma mais rígida, falavam menos, observavam mais. A transformação não era apenas simbólica, era psicológica. Os rituais ocultos criavam soldados que já não pertenciam ao mundo exterior. Eles eram, antes de tudo, propriedade da ordem. Com o tempo, esse padrão começou a despertar inquietação em reis e bispos. Os templários pareciam movidos por uma lealdade que ultrapassava qualquer fronteira terrena. Isso os tornava eficientes e perigosos. Sua autonomia crescente incomodava a igreja, que não conseguia penetrar nos segredos internos da ordem. E incomodava ainda mais os monarcas, que viam seus próprios exércitos enfraquecerem enquanto os templários se tornavam uma força independente, quase soberana. Foi nessa tensão que nasceram as acusações, os boatos, as perseguições. A igreja, incapaz de controlar o que não compreendia, decidiu destruir a ordem, não pelos rituais em si, mas pelo que eles representavam, homens cuja mente pertencia a uma instituição rival. Durante os julgamentos, muitos templários falaram, sob tortura, de práticas simbólicas que jamais souberam explicar plenamente. Outros permaneceram em silêncio até o fim.
protegendo segredos que talvez nem lembrassem mais de onde vinham. O eco desses rituais sobrevive até hoje. Historiadores ainda debatem o que era verdade, o que era exagero e o que foi invenção política. Mas uma coisa permanece indiscutível: a Ordem criou um sistema tão profundo de formação psicológica que sua influência continuou muito depois de suas cinzas serem espalhadas. Os rituais desapareceram, mas o silêncio deles nunca morreu. Ao final desta jornada subterrânea, percebemos que os rituais ocultos dos Templários não eram apenas cerimônias perdidas no tempo, mas reflexos profundos de como o poder molda mentes quando ninguém está observando. A Igreja temia esses rituais não por superstição, mas porque eles criavam homens que não respondiam a coroas, bispos ou reinos, apenas à ordem. E qualquer instituição capaz de gerar lealdade absoluta se torna, inevitavelmente, uma ameaça. Os Templários dominaram a arte de transformar trauma em disciplina, solidão em pertencimento, dor em devoção. Eles criaram um sistema tão complexo, tão silenciosamente eficaz, que nem mesmo sua destruição foi capaz de apagá-lo completamente. Restaram fragmentos, documentos queimados, confissões arrancadas, símbolos esquecidos em fortalezas abandonadas. Mas o eco permanece, porque quando uma instituição molda almas em vez de soldados, sua influência resiste à história. O subterrâneo, onde as lamparinas tremulavam, talvez não exista mais. A mesa circular talvez tenha virado pó, pero os homens que se ajoelharam ali deixaram uma marca que atravessou séculos. A consciência de que o poder absoluto nunca é exercido à luz do dia. Ele prefere a penumbra, prefere o segredo, prefere o silêncio. E assim resta uma última pergunta, a mesma que inquieta historiadores, teólogos e psicólogos até hoje. O que permanece escondido quando as instituições decidem que algumas verdades não devem ser reveladas? Os Templários desapareceram, mas a sombra dos seus rituais continua viva.